escreve o comentário, deixa aí a tua observação. Eu costumo sempre ler tudo que o pessoal comenta depois com mais paciência em casa, tá bom? Levítico, capítulo de número 6, versículo 12, NAA. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele colocará em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as ofertas pacíficas. 13. O fogo queimará continuamente no altar, não deve ser apagado. Vamos repetir essa frase junto comigo? Eu falo e vocês repetem. Vamos lá? Diga assim: o fogo queimará sobre o altar e não se apagará. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode acender. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, representam a antiga aliança, a base da antiga aliança. É também chamado de Pentateuco ou Lei de Moisés. É lá que a cultura judaica interpretou com toda a sua sabedoria todos os seus usos, costumes, e tudo o que está escrito na Lei de Moisés está escrito de certa forma apontando para o Novo Testamento, ou algo da igreja que a gente pode aprender nos tempos de hoje. A oferta de holocausto, as ofertas pacíficas, a gordura que era colocada sobre o altar, representavam nessa tríplice o que nós chamamos de palavra, louvor e oração. O altar, como nós conhecemos hoje, é uma atualização do altar que era oferecido ao Senhor naqueles tempos. Antigamente se colocava sobre o altar a oferta, o animal, seja vivo ou morto, dependendo da oferta, para que aquele animal fosse queimado sobre o altar e a bênção do Senhor viesse sobre aquele povo. Agora não há mais animal, não há mais oferta sobre o altar. Nós somos a oferta sobre o altar. Mas a ideia do fogo aceso, a ideia da chama acesa sobre o altar, é uma ideia celestial. E o fogo sobre o altar, desde o Antigo Testamento, já no livro de Gênesis, representava a manifestação visível do Espírito Santo. Então todas as vezes que o Senhor olhava para o povo e dizia: mantenha o altar aceso, mantenha o fogo do altar aceso, Ele estava dizendo: ao olhar o fogo aceso, ao olhar a chama que é visível, vocês podem entender que ali está o meu perdão, a minha bênção e a minha presença. Deus, Ele é invisível, mas Ele não é insensível. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo e percebê-lo pelas coisas que podem ser observadas. É por isso que o Espírito Santo foi dado à igreja, com os seus dons, com os seus carismas, com os seus talentos, para que ao observar o que está acontecendo, nós entendermos que o fogo está aceso e que o altar está fumegando com a presença de Deus. E eu tenho uma pergunta muito simples para começar esta mensagem: como está a sua empolgação, o seu entusiasmo? Como está o seu querer, o seu amor para com o Senhor durante esses tempos? A sua empolgação cresceu ou diminuiu?
desde o primeiro contato que você teve com a presença de Deus? A sua empolgação aumentou ou o seu entusiasmo desapareceu conforme foi passando os meses, os anos? O amadurecimento em Cristo deve necessariamente fazer com que a chama permaneça sempre mais forte, sempre acesa, sempre visível e nunca fraca. Eu quero trazer alguns pontos aqui, na verdade são, no total, 4 pontos, do porquê o fogo não deve se apagar sobre o altar. Sobre o altar de culto e sobre o altar que é eu e é você, como um indivíduo individual que adora a Deus. Primeiro, cuidado. A chama, o fogo da devoção a Cristo, ele pode morrer. Repita comigo: o fogo, a chama da devoção em Cristo, ela pode morrer. Por isso tem que ter cuidado. A presença de Deus que opera em nós pode se apagar se não tivermos cuidado. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo escreve uma carta, e ele começa essa carta escrevendo a Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, e até mesmo ele, sendo ensinado na presença de Paulo, sobre os cuidados de Paulo, ele fica desanimado. Quando o jovem pastor Timóteo enfrenta situações difíceis, Paulo o encoraja a alimentar a chama do seu coração com as coisas de Deus. Então, o esfriamento espiritual, ou o esfriamento do fogo, da presença, porque o fogo representa a presença de Deus, ela acontece geralmente de 2 maneiras. A nossa fé, ela pode ser encharcada de repente por uma circunstância devastadora, ou ela pode ir diminuindo ao longo dos anos, causados por uma perca de interesse pelas coisas espirituais. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que o fogo não está mais aceso, geralmente há 2 causas. A primeira, ou ela passou por um vento tão forte que a fé dela não foi o suficiente para permanecer de pé, ou a grande maioria, 99%, ou ela deixou a chama se apagar porque ela não tinha interesse, não demonstrava interesse, não buscava pelas coisas espirituais. Então, qual é a evidência de que a chama está se apagando? Primeiro, você negligencia a palavra de Deus na leitura, no ensino, na atenção. O que a madeira seca é para o fogo, a palavra de Deus é para o coração do crente que está firme de pé diante do Senhor. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, seguidor de Cristo, não pode viver sem o fogo do Senhor aceso no seu coração. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: esse teu desânimo, diga assim, essa tua mirmice, essa murrinha que está em você, que é falta de brasa acesa. Então, quando há a negligência da leitura da palavra, da atenção sobre quem está com a palavra na mão, gera a falta de brasas para manter o altar aceso. Segundo, qual é a evidência de uma vida, de um coração, de uma chama que está se apagando?
a sua vida de oração muda. Você vai começar a sentir que Deus não está escutando nada que você está falando. Você ora, mas você próprio sabe que aquilo não está passando da boca para fora. Não há peso espiritual nas palavras do orador. Ele clama, ele ora, ele pede, mas ele mesmo sabe que o céu não está se movimentando ao seu favor. Por quê? Porque a sua vida de oração mudou. Deixou de ser um compromisso com Deus por amor e passou a ser um compromisso de interesses. Sem a leitura da palavra, sem a vida de oração, a brasa não vai se acender. Mas eu quero liberar algo da parte do Senhor nessa noite. Segura a mão desse crente que está perto de você. Olha para ele e diga para ele: nessa noite é noite de brasas acesas. Terceiro, a sua frequência na igreja ou nas atividades da igreja se torna esporádica, é opcional. Você começa a dar desculpas para não ir. É o cansaço, é porque não estava com tempo, é porque o menino está doente, é porque estava com sono, é porque se esqueceu, é porque está com doença, está com a cabeça doendo, está com a coluna doendo, está com a barriga doendo, está com o olho doendo, está com o dedo doendo. Se torna esporádica. Você começa a dar desculpas para não comparecer à sua presença. Entenda uma coisa, não estou falando de quem realmente está doente, realmente a criança adoeceu. Entenda o que o Espírito Santo está ministrando nessa noite, para depois dizer que eu estava doente. Eu sei que estava. Eu estou falando para as pessoas que dão desculpas para não comparecerem aos eventos, aos cultos, às orações. E com essa sua caminhada, as brasas vão perdendo o seu ardor. A chama vai começando a diminuir. Você começa a sentir que você não pode se dar ao luxo de se envolver demais no ambiente de adoração. Você até quer se ajoelhar, até quer levantar a mão, mas está tão envolvido sobre o laço do diabo que não consegue, não tem forças. Você se torna defensivo sobre o seu estilo de vida. Irmão, por que você está faltando? Ah, irmão, Deus sabe. Começa a defender o erro que ele sabe que está errado. Defende o estilo de vida de um cristão que não mantém a brasa acesa e começa a racionalizar tudo que está à sua volta. Depois começa a perder a sua alegria. Está na presença de Deus, está no ambiente de culto, está no ambiente de adoração, está no ambiente de oração, está no ambiente de visita, de aconselhamento. Se torna um dever ao invés de uma paixão. O ministério que antes ele agarrava, ele fazia, se torna agora um peso. Está no ambiente de culto com medo do que Deus pode revelar, ao invés do que Deus pode dizer a ele. Está ali, recuado, para trás, simplesmente porque não é mais prazeroso estar na presença de Deus. A preocupação, o medo substitui a alegria e a paixão pela adoração ao Senhor.
Em seguida, começa a duvidar de Deus, da palavra de Deus, do que Deus está ministrando, e começa a duvidar dos servos e das servas que Deus levanta para o corrigir ou aconselhar. Depois, para de prestar atenção àquilo que o Espírito Santo está falando. Culto e na sua vida de intimidade particular. O Espírito Santo está tocando, a água está sendo derramada, a brasa está sendo acesa, o fogo está sendo soprado, a combustível do altar para a vida dos crentes, a madeira seca sendo enxertada para que o fogo se acenda, mas a pessoa está tão distante que ela não consegue compreender aquilo. A água do rejuvenescimento espiritual cai na direita, cai na esquerda, cai na frente, cai atrás, cai até para quem está em casa assistindo e não pode vir para o culto, mas ela está ali, como uma árvore seca, cujas correntes de água não passam por suas raízes, e cuja esperança do fruto não há para brotar novamente. E por último, ainda tem mais, essa pessoa deve estar morta. Calma, tem mais uma. Vive querendo se isolar dos grupos, das reuniões entre os irmãos, se isolar dos amigos, da igreja. Cuidado. Quando Satanás pegou e derrubou Eva, ela estava só. Quando Elias, um dos maiores profetas, está entre os três, caiu e ficou de certa forma depressivo numa caverna, ele estava só. O demônio de Gadara, quando ele entrava naquele jovem, ele levava o jovem para o cemitério ou para lugares onde não tivesse ninguém, para que ele possa permanecer só. Davi, quando caiu só. Todos os profetas só. E Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus também estava só. Compreende o perigo de ficar sozinho, isolado? Esse é o perigo. Permanecer sozinho é dar ao mundo espiritual, é dar ao inimigo espiritual todas as armas para derrubar você da posição que Deus te colocou. Preste atenção. Essa vontade de ficar sozinho, esse desejo de ficar isolada, é o diabo te afastando do grupo para te atacar. Não fique só. A Bíblia diz que o diabo é como um leão, buscando a quem possa tragar. Deixa o menino chorando, não presta atenção na palavra. Ele é como um leão buscando a quem possa tragar. Você sabe por que Jesus disse isso? Por que o leão fica ao derredor? Sabe por quê? Porque o leão espera que o animal saia do meio do seu grupo e fique sozinho para que ele possa atacar e devorar aquele animal. Se hoje está assim, imagina o dia da eleição. Entende isso aqui? O leão está ao derredor. Jesus disse: se você viver isolado, você é como um animal sujeito a ser atacado pelo leão. Eu espero, não tenho pressa não. Viver só é um perigo. Obrigado, Emerson. As maiores
crises de ansiedade e depressão, elas atingem o seu ápice quando o indivíduo permanece só. Entende isso aqui? A gente precisa entender que para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos uns dos outros. Ainda bem que eu comecei a palavra cedo hoje. A igreja, ela é edificada com todos os que congregam nela. Assim como em uma construção é necessário muitos tijolos, a edificação da igreja também precisa de todos os membros do corpo. Efésios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos, não apenas um, mas todos. Isso nos ajuda a entender que o viver da igreja é coletivo, é familiar. Efésios 2,19, onde todos têm comunhão e se ajudam, colocam o ombro para servir e apoiar uns aos outros. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns com os outros e orais uns pelos outros para seres curados, porque muito pode sua eficácia a súplica do justo. Quando a gente vai falar de oração, a gente sempre fala dessa última parte, mas esquece do começo. O que vem antes de orar pelo irmão é orar com o irmão. A nossa oração tem poder para curar, mas é necessário união. Você pode repetir comigo: é impossível vencer sozinho. Então, é preciso estar unidos, caminhar junto com alguém. Muitas pessoas afirmam que por muito tempo andaram sozinhas por não terem amigos, tanto na igreja, ou alguém que os entenda ou ajude. Se esse for o seu caso, peça ao Senhor que lhe dê alguém. Diga que você sente a necessidade de amigos espirituais. Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho e com os irmãos na fé. E Ele vai colocar do seu lado pessoas para consolar, encorajar e orar por você. Se isolar é se tornar presa fácil para Satanás. Já percebeu que as pessoas que geralmente é só no canto delas, sozinha ali, são as que tem mais problemas para lidar com o psicológico? Porque quem vive isolado só na vida, só no seu mundinho, só na sua vidinha, você é uma presa muito mais fácil de Satanás engodar do que alguém que vive no grupo, que está no meio do povo orando, que está no meio do povo conversando, que está no meio do povo aprendendo, que está no meio do povo cantando. Como eu sei que a chama está se apagando? Quando eu não presto atenção no culto. Tem gente aqui que eu estou pregando, mas ela está assim, ó. Para só. Pode chamar o nome dela que ela não escuta.
Ou então está assim, ó. Ou então está conversando, porque tem gente que gosta de conversar no culto. Sabe o que a ciência diz? Que o cérebro humano ele não consegue prestar atenção em duas coisas. Se estiver conversando com quem está do lado, não está entendendo o que está sendo ministrado. Quando não está assim, ó. E está dormindo, chega a estar sonhando. Ou cadê? Tá aqui não. Ou tá ali no celular, ó. Não tem as cadeiras? Ela tá assim, ó, sentada, o celular no meio das pernas, que é para ninguém ver, a Bíblia na frente. Fechando. A brasa está se apagando de uma maneira tão grande e ela não está percebendo. Mas qual foi a ordem do Senhor? Não deixe o fogo do altar se apagar. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, não deixe o fogo do Espírito se apagar em você. Ivaldo, como é que a gente recupera o fogo? Primeiro, reconhecendo que você está atribulado, a sua condição. Pergunte para você mesmo: como é que está o fogo em mim? Meu fogo se apagou, está só o carvão, só faz sujar, não esquenta nada. Então repita comigo: reconhecendo a minha condição. Quando eu reconheço que preciso, Deus trabalha, porque a Bíblia diz: ao humilde Deus exalta, mas o soberbo Deus abate. Segundo, como se recupera o fogo? Lembrando, trazendo à memória a época em que você estava apaixonado por Deus. Como é que era? Como é que era? Na época que você profetizava, que você saía para evangelizar com os irmãos, com as irmãs. Você está lembrado? Você se lembra disso? Você lembra quando você dobrava o joelho num dia, que no outro dia Deus já mandava a resposta da oração? Está lembrado quando Deus disse: vou dar o livramento, e aconteceu um negócio, e você se lembrou que foi Deus que havia avisado? Traga para a memória, quando Jeremias estava atribulado, Deus disse: Jeremias, traga para a sua memória aquilo que traz esperança. Se lembre como era. Se lembre o que você fazia, como você cantava, como você transmitia a presença de Deus para o povo. Terceiro, lembre-se como você está gastando o seu tempo. O que ocupa o teu dia refletirá no que você entende de Deus no culto e na igreja. Precisa haver arrependimento. Perder a devoção por Jesus geralmente é resultado direto de pecado. Ô irmão, o senhor está tão desanimado, o que aconteceu? Não sei, sabe sim. Esfriamento espiritual tem a presença de pecado, posteriormente, se não tratado, de demônios. Vamos ser sinceros, eu vou fazer uma dinâmica aqui, para eu dizer. O povo fica logo com medo, né? Quando Deus não nada demais. Se eu dissesse assim: Josivaldo e Samara,
Suzane e Dudu. Aí tu pregava melhor antigamente. Antigamente você cantava melhor. Antigamente você tinha um desempenho melhor. O que aconteceu? Um exemplo. Não sei, eu sei. Pecado. Deixa eu ver aqui agora, pra cá. Milena e Jeff. Antigamente no culto, um exemplo, viu? Levantava a mão e dava lugar, e agora tá meio murcho. O que aconteceu? Não sei não. Eu sei. Pecado. A presença do pecado implica diretamente nas brasas deixando de ficarem acesas. Não tem outro caminho. Ou abandona, ou não vai alcançar misericórdia. Rivaldo, como se recupera o fogo? Centralizando a sua atenção no que Deus está dizendo. Você sabia que Deus usa as pessoas para dizer, para mostrar e para avisar tudo que a gente precisa saber? Se você rejeita o ensino, se você rejeita o direcionamento de alguém, porque você não gosta, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando quem mandou a pessoa te ajudar. Jesus disse: quando perseguires a vós, não estou perseguindo vocês, é a mim que persegue. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, indo perseguir a igreja, Jesus disse assim: Paulo, por que me persegues? Então precisa haver leitura da palavra de Deus. Irmão, não é para ler a Bíblia todinha, não, num dia só não, irmão. É para ler pelo menos alguma coisa. É para você abrir em casa e dizer: Senhor, fala comigo alguma coisa. Não é para você passar 3, 4 horas com o joelho dobrado orando, não. Porque não é pelo muito falar, não. Mas é você ter o seu compromisso de oração, estar ali no seu momento, falar o que o teu coração quer, o suficiente para você entender de que a tua conversa com Deus naquele momento foi maravilhosa. Terceiro, como se recupera o fogo? Você precisa se envolver com a vida de outra pessoa. Mas não é para falar não, viu? Escolhe uma pessoa para você orar. Adota uma pessoa para você ajudar. Adota uma pessoa para você orar por ela. Porque você cria o compromisso de estar em oração. Não for por você, mas tem outra pessoa. Seus problemas vão consumir você, se você deixar. Tirar o foco de si mesmo e comece a ver as necessidades de outra pessoa. Comece a orar. Confie no Espírito Santo para ele capacitar você. Eu entendo que quando nós entramos num propósito de oração, eu entendo que quando a gente se levanta para tomar um posicionamento, não, a partir de hoje eu vou sair dessa vida. Hoje eu vou fazer o negócio direito. Se levanta um mar de problemas, mas é necessário você encarar e ir para cima. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você não pode se deixar intimidar pelas coisas que Satanás está operando, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, nem Satanás sabe. A Bíblia diz que quando Deus ele quer operar, não há ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então há um requisito que o Senhor exige no ambiente de adoração: é o altar aceso. Repita comigo: meu altar
precisa estar aceso. Quem tem o altar aceso não tem medo de demônios. Quem tem o altar aceso não tem medo da morte. Quem tem o altar aceso não tem medo do que possa fazer o homem. Quem tem o altar aceso sabe do compromisso que ele tem com Deus. Ele não dá desculpa. Ele não tem dia ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem roupa velha, não tem roupa nova, não tem moto, não tem carro, não tem sol quente, não tem lama. Quem tem o altar aceso, quando chega o compromisso dele com o altar, ele vai acender a brasa na oração, ele vai acender a brasa na palavra, ele vai acender a brasa na visita, mas ele mantém aceso o altar que Deus confiou. Eu estava meditando nessa palavra faz até tempo já. Aí Deus me fez lembrar. Digo, vou falar sobre isso. É muito sem graça, preciso dizer isso a você, preciso dizer isso a você. É muito sem graça estar num altar que não tem fogo. É muito chato. Meu relógio está parado ou porque está cedo? Está cedo. É muito chato. É muito sem graça, insuportável estar num lugar em que o altar não está aceso. A chama arderá sobre o altar e não deve deixar-se apagar. Então você tem que fazer alguma coisa para o altar permanecer aceso. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa em quem Deus confiou um altar às suas mãos para o seu cuidado, e o altar precisa estar aceso. O Espírito Santo de Deus falou comigo que tem muita gente, uns o altar estava aceso, outros o altar está só com as brasinhas ali, tem que assoprar, tem que colocar lenha, mas outros está com o altar apagado. Como se acende um altar? Como se acende um fogo que está apagado? Ou você pega matéria-prima de outro fogo que está aceso e coloca ali, ou você pega o fogo apagado e coloca junto do aceso, ou você pega um ambiente externo e faz o fogo se acender. Lembra do altar que Elias levantou? Encharcaram de água, mas quando o fogo do Senhor veio, consumiu até a água que havia sobre o altar. Até a água virou combustível. Vou repetir: você precisa acender o seu altar. Vou repetir: você precisa acender o seu altar. Se você não acender o seu altar, a chama do altar acesa mantinha a bênção do Senhor sobre o povo. Minha vida está tão assim. O altar está apagado. Acende o altar, sopra, coloca lenha, coloca fogo, acende o altar. Este altar aqui, que só é um altar quando está em ambiente de culto, quando não está é só um pedaço de madeira. Mas este altar precisa estar aceso. Aquele que caminha sobre ele, aquele que fala sobre ele, esta nave que representa o átrio, né, da antiga aliança, precisa estar acesa. A presença do pão precisa estar. Precisa haver a presença da arca da aliança. Precisa estar os maná que caiu do céu. Tem que acender o altar. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: precisamos acender o altar. Fala para ela entender, diga assim: precisamos. Diga: é urgente. Diga: é necessário. Diga: vem coisa ruim por aí, mas se o altar estiver aceso, faz dias que o Espírito Santo me incomoda. Nós vamos entrar em um propósito a partir do dia 4, a primeira semana que tiver culto, antes do aniversário da igreja. Nós vamos entrar num propósito de oração.
E eu vou dizer a você: se o altar estiver aceso, os pernilongos, os insetos, os répteis não se aproximam de lá. As víboras não se aproximam de lá. Por quê? Porque o fogo está aceso no altar. Se você perguntar para mim, como é que eu faço, Rivaldo, para me cantar? Eu quero cantar o fogo descer. Tem que estar com o altar aceso. O altar não se acende falando mais alto, falando mais baixo. O altar não se acende, não. O altar se acende em casa. Se o teu altar da tua casa, da tua vida particular estiver aceso, quando você chegar aqui, você pode até desafinar, mas o Espírito Santo não deixa você passar vergonha. Foi o que eu estava comentando com o Vinícius ali atrás, não foi? Você pode até, o inimigo pode até se levantar, mas você não é envergonhado, porque Deus, ele mantém a responsabilidade. O altar tem que estar aceso. Então eu vou convidar você a permanecer, a ficar de pé nessa noite. E eu quero convidar você a estar mais uma vez aos pés do altar, para que nós venhamos impor as mãos. Eu vou chamar alguém para cantar. Não vai subir todo mundo, deixa eu ver. Acho que eu não vou chamar ninguém, eu mesmo vou cantar. Cadê o baterista? Cadê Jardel? Tá por aí? Tu lembrou? Tu lembra que eu mandei tu? Altar aceso. Sai do seu lugar. Pode baixar aqui. Aqui o altar. Essa fileira aqui todinha. Baixa, pode baixar, igual fica no louvor. Aí, pronto. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Quando você dobrar os seus joelhos aqui próximo ao altar, peça para Deus reavivar a chama do seu coração. Você pode sair do seu lugar, vir aos pés do altar. Eu vou chamar algumas pessoas para orar. Vou chamar aqui para cima do altar Jair e Vinícius, sobe aqui. Margarete, Irmã Jó e Zéza, pode subir aqui para cima. Que aqui fica melhor para vocês impor a mão. Eu vou chamar, cadê você? Chega, Tininha, para cá. Eu vou chamar a irmã também para ajudar a orar, fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já eu entro. Pode subir, dá para passar? Façam assim com as mãos. Vou fazer conforme o Espírito Santo me mostrou. Repita assim comigo: Senhor Deus,
acende uma brasa de fogo na minha mão, e que o teu Espírito Santo possa me usar para impor as mãos sobre cada pessoa, e que a tua presença possa renovar o teu povo. Vocês vão impor as mãos da forma com que vocês acharem melhor, da forma com que vocês sentirem melhor. Impor as mãos e ministrar, que a presença de Deus reanime, ministrar renovo, altar aceso, chama acesa. Vem, Jardiel, também. Amém? Pode começar a ministrar. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.
queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Peça a Ele, peça ao Espírito Santo que venha sobre você. Peça ao Espírito Santo que te encha. Peça, peça, peça. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, enche o teu povo, queima nessa noite corações, queima nessa noite, Senhor, queima nessa noite o mal, queima nessa noite o pecado, queima nessa noite a enfermidade, em nome de Jesus. Enfermidade, eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Pegue a sua bagagem, pegue a sua bagagem, saia, 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 em nome de Jesus. Saia, peso espiritual, saia. Há perdão do Senhor para a sua vida, há perdão do Senhor para a sua vida. Pode me queimar, pode queimar, pode queimar, pode queimar. Queima os corações, queima os corações, queima os corações. Nessa noite, a chama do Espírito Santo, que ela te encha, que o fogo se acenda, que a brasa se acenda, agora, 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 receba agora. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem lenha, tem lenha, tem lenha, tem lenha, tem fogo, tem lenha, pode queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa o fogo queimar, o fogo que purifica, o fogo que renova, o fogo que transforma, o fogo que salva, o fogo que cura, o fogo que restaura, o fogo que batiza, que batiza, que batiza, que batiza, que batiza. Receba nessa noite o laço sendo cortado, a cova sendo fechada, porque no altar estará aceso, aceso com a presença do nosso Rei, do Rei da Glória, que morreu e que ressuscitou e que subiu e que vai vir buscar a sua igreja. Lenha e água, fogo e glória, e glória. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, receba, 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 receba da parte do Senhor, 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 receba, receba, receba da presença que cura, que cura, que cura. Há uma glória para cura nessa noite, há uma glória para cura nessa noite. O Senhor que te cura, o Senhor que te sara, está aqui para dizer: mantenha aceso o altar de adoração. Aleluia, aleluia. Há perdão do Senhor para a tua vida, há perdão do Senhor para a tua vida. Fogo
Não haverá mais espaço na sua vida. Não haverá mais espaço para o pecado, para a transgressão, o pecado planejado. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, nessa noite, para liberar sobre você uma unção redobrada, uma autoridade renovada. Aleluia! Eu quero declarar nessa noite que a glória de Deus, que a graça de Deus, que opera sobre este lugar, vai curar e vai arrancar esse mal pela raiz. Eita, deixa Deus trabalhar, que Ele sabe trabalhar. Aleluia! Queimou todos os outros amores, queimou. Fica de pé nessa noite. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Você pode cantar? Eu vou deixar a igreja adorar nessa noite. Você pode declarar: eu ainda tenho fome. Diga para Ele: Espírito Santo, eu estou aqui. Estou aqui. Se o Senhor quiser descer, se o Senhor quiser renovar, eis-me aqui, Senhor. Eu estou com as minhas mãos levantadas, Pai. Queima-me nessa noite com a tua glória. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho. Aleluia, pode vir queimar. Segura só um pouquinho. Vem cá, Fabiana, rápido. Vem aqui, Margarete, rapidinho. Vem aqui, irmã Jó. Rápido. Dobra o teu joelho sobre o altar, rapidamente. Aleluia. E põe as mãos sobre ela, irmã. Desse lado, a senhora impõe desse lado. Em nome de Jesus. Pode tocar, o ministério de louvor pode cantar. Tem alguém para ajudar? Só nesse refrão. Só no refrão. Cuidado com o tom, que o tom eu mudei. O Espírito Santo nessa noite está descendo com autoridade renovada. Autoridade renovada. Autoridade renovada. Há uma glória de Deus, há uma presença de Deus. Pode cantar. Pode vir queimar. Segura no refrão aí. Uma autoridade renovada. Nessa noite, conforme o Espírito Santo está mandando, nós estamos impondo as mãos, liberando sobre a tua vida autoridade renovada. Autoridade renovada. Receba força nessa noite. Receba autoridade nessa noite. Receba providência nessa noite. Nessa noite o peso está sendo arrancado. Nessa noite a carga está sendo tirada. Tirada. Eu derramo sobre a tua vida autoridade renovada. Autoridade renovada. Receba. Eu ainda tenho pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Autoridade em nome de Jesus. Fogo em teus olhos. A senhora missionária, venha cá, mais uma vez.
Estou terminando. Eu queria que a senhora subisse mais uma vez ao altar do Senhor. Eu queria que a senhora estendesse as suas mãos. Cadê? Sobe aqui, Margarete. O Senhor me mostrava derramando óleo sobre as tuas mãos. Estende a tua mão. Me apaixonar. E o Senhor dizia: na Bíblia, o óleo representa a unção. A unção. E o Senhor dizia para mim: eu estou dando uma unção renovada, restaurada, transbordante e sacudida. O Senhor dizia para mim: eu vou levar esta mulher com unção. Agora eu estou dando a ela autoridade para cura. Eita Jesus. Aleluia. E o Senhor disse assim: diga para ela que põe as mãos sobre este nódulo. Meu Deus. E o Senhor disse a mim, eu disse a ela que ela ia orar por este caroço. Mulher, eu te trouxe de longe, te diz o Senhor, para realizar uma grande obra nesta casa. Aleluia. Estou descendo sobre a tua vida com uma unção de cura para impor as mãos agora. Faz conforme o Senhor te ordenou. Faz conforme o Senhor te ordenou. Está na casa uma unção de cura, de cura, de cura, de cura, de cura. Meu Deus. Mantenha o fogo do altar. Mantenha o fogo do altar. Mantenha o fogo do altar. O fogo do altar. Receba, receba, receba na presença agora. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar.
aplauda Ele nessa noite. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para o Senhor e hoje quer dar um passo de fé. Tem alguém? Aleluia. Quantos precisam de oração? Você nunca pode julgar o culto pelo início nem pelo meio, porque você nunca sabe como o Senhor vai operar. Senhor, leva o teu povo para casa em segurança. Tomamos posse de tudo que foi liberado sobre as nossas vidas, crendo, Senhor, no teu propósito, não duvidando em nenhum momento, meu Pai. Tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que foi ministrado sobre as nossas vidas. Que o nosso altar permaneça aceso, que possamos sair daqui e chegar em casa em segurança. Que os teus anjos, Senhor, façam a nossa proteção, e que a tua palavra seja, Senhor, a nossa luz. É assim que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: amém. Até